Momento da Palavra e Oração. A paz do Senhor, amados e queridos irmãos e irmãs e ouvintes da Palavra de Deus. A Palavra de Deus em Filipenses, capítulo de número 2, e o versículo 1 até o versículo de número 11 nos diz: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgue e regozijo-me com todos vós, e também regozijai-vos e alegrais comigo por isto mesmo. Amado, nós vemos que o apóstolo São Paulo, ele faz uma exortação à perseverança. Temos que ser perseverantes. Ao amor fraternal, nós temos que buscar o dom do amor. A humildade, porque nós sabemos que sem a humildade, querido, fica difícil a gente vencer. E o principal de tudo, e a santidade. E aqui ele está trazendo esta palavra aos irmãos da cidade de Filipos, aos filipenses. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Aqui ele está dizendo, nós temos que se unir, nós temos que falar o mesmo linguajar, não podemos ter divisão, nós temos que buscar realmente sempre sermos o exemplo, como Jesus Cristo foi exemplo. E ele diz, nada façais por contenda
ou por vanglória, quer dizer, se não vão fazer as coisas contendendo, discutindo, ou se aparecendo dizendo, não, eu faço melhor do que fulano, eu faço melhor do que Beltrano, olha, eu tenho mais dom do que fulano Beltrano. Isso é um exemplo que eu estou dando, dizer, ó, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Querido, você quer ser abençoado? Não é você crescer, é você diminuir. Não é você servido, mas você servir. Isto é o dom do amor. E aqui, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Isso é o compartilhamento dos bens, compartilhamento das bênçãos, compartilhamento dos milagres, compartilhamento da palavra, é se ajudando um aos outros. Aqui está de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que teve em Cristo Jesus? Nos amou de tal maneira, querido, que Ele entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário. Ele se fez maldito, levando toda a maldição da humanidade sobre si, para que nós fôssemos benditos. Hoje nós estivéssemos na graça deste Deus bendito, deste Deus soberano. E aqui está dizendo que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus se esvaziou da sua glória, Ele dispôs do trono ali, para eu vou descer, eu vou obedecer, eu vou se fazer humano, ali vindo realmente ali pela orientação, pela concepção do Espírito Santo de Deus, e eu vou realmente ser o instrumento para salvar a humanidade, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Querido, você imagina Ele deixar o trono de glória pela minha vida, pela tua vida. Ele deixar realmente ali o trono de glória para realmente ali vir trabalhar, para levar realmente salvação aos pecadores, que muitas vezes nem o compreendem, não o aceitam, não andam nos seus preceitos, nos seus mandamentos. E aqui diz, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, quando estava no Getsêmani orando, Ele falou, Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que Tu queres. A Bíblia diz que Ele suou gotas de sangue, meu irmão, minha irmã. Ele sabia que aquilo que Ele ia fazer era algo pesado, era algo terrível, era algo angustiante, era algo de se entregar realmente pela humanidade, levando toda a maldição da humanidade. A Bíblia nos diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pelo que está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus, ele é maior do que tudo. O nome de Jesus é maior do que anjos, arcanjos, querubins, serafins. O nome de Jesus é maior do que Satanás, do que principado, potestade, dominadores e força. O nome de Jesus Cristo é maior do que todo homem eminente, homem famoso,
O nome de Jesus Cristo é maior do que toda autoridade constituída. O nome de Jesus Cristo é um nome que tem poder, é um nome que tem autoridade, é um nome realmente que faz coisas maravilhosas para fazer realmente com que o coxo anda, o cego enxerga, o mudo fala, e milagres extraordinários vêm acontecer na vida do ser humano. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Hoje eu me curvei a Jesus, muito não quer se curvar, mas vai chegar o momento, todos têm que se curvar e dizer verdadeiramente Jesus é o Senhor. Mas infelizmente muitas pessoas já vão estar, meu irmão, muitas vezes distante, estão perdidos porque não aceitaram a verdade. E aqui está dizendo, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a tua vontade, a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. O mundo jaz em trevas, mas se nós temos Jesus como Senhor, se nós andarmos na luz, nós vamos brilhar, nós seremos luz nestas trevas que têm realmente afetado a humanidade, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e também vós regozijai-vos e alegrais comigo por isto mesmo. Oh, meu irmão, Paulo se entregou totalmente para servir a Cristo. Isso é um exemplo para a nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tenha um bom dia, meu irmão, minha irmã.